Ok, já estamos aqui prontos para fazermos o vídeo de número 3, né, da lição número 3, uma questão de vida ou morte. Esse é um título meio assustador, né? O que será? Pode ser uma questão assim, de vida ou morte, ou seja, ou decide de um jeito e o resultado desta maneira de decidir é a vida, ou decide de uma outra maneira e esta outra é a morte, ou leva à morte. Temos que estudar muito bem essa lição. É também uma questão de sabedoria. Então, aqui nós já estamos na lição do dia 10 ao dia 17 de janeiro de 2015. Né? Esse assunto do livro de Provérbios deve ser estudado porque o livro de Provérbios em si é uma questão de vida ou morte, dado que a sabedoria, se a tivermos, nos orientará em direção à vida. Mas se ela faltar, de nada adianta a inteligência material, a inteligência racional, inteligência emocional, nada adianta os diplomas, currículos, etc. Porque com tudo isso estaremos indo em direção ao caminho da morte. Talvez muito bem economicamente, muito bem profissionalmente, muito bem na carreira, talvez com uma boa conta bancária, bastante bens, podendo viajar bastante, no entanto estando condenado. Então é relevante esse estudo. Santíssimo e poderoso Deus, ajude-nos a entender esse estudo, esse assunto que tem a ver com o nosso futuro eterno. Se vamos existir sempre ou se desapareceremos para sempre. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então aqui nós vamos ler Provérbios 6, versículo 23. Esse versículo trata do assunto, do ponto central aqui, do assunto dessa semana, né? A questão da orientação da luz, os mandamentos de Deus como luz para a nossa vida, né? Então, o mandamento é lâmpada e a instrução, luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. O que nós podemos tirar daqui? Todo pecado é uma questão de vida ou morte. Por menor que seja, por exemplo, uma pequeníssima mentira, ela é fatal. Pequena mentira é fatal. Tipo assim, só para enganar uma pessoa, todo pecado, não importa o tamanho, tem o mesmo fim, leva ao mesmo fim, se não houver arrependimento. Agora aqui, hoje é dia 13 de dezembro, né? Nós estamos acompanhando, por esses dias, esse assunto da Lava Jato, né? Onde estão investigando, eu estou vendo coisas que eu não vi até hoje. Donos de grandes empresas, executivos importantes, entrando num camburão. Nunca vi isso no Brasil. Eu ficava imaginando, pessoas tão importantes estão sendo condenadas. Não sei por quanto tempo vão ficar na cadeia. Eu não acredito muito, não. A nossa justiça aqui na Terra. Mas eu fico imaginando quando Jesus Cristo voltar. Vai ter muitas pessoas importantíssimas, reis, imperadores, grandes generais, né, grandes líderes, grandes pregadores, enfim, pessoas muito importantes sendo condenadas. Isto é complicado. Isto nos leva a pensar. Todos passarão pelo julgamento. E é preciso que a gente tenha
Isso em mente. As pessoas que foram as grandes traficantes de drogas, ou então um serial killer. Descobriram agora essa semana aqui no Brasil, né, pelo que dizem, matou 42 ou 43 pessoas, aí depende do noticiário, talvez até mais, alguns dizem. Bom, vá que esse se arrependa. Tomara que mesmo assim nunca saia da cadeia para dar o exemplo para os outros, mas vá que se arrependa. Seria bom que se arrependesse. Ainda um sujeito assim se salva, né, para a vida eterna. E se arrependeu, Deus aceita. Toda essa gente é morta, mas se arrependeu. E vá que alguém que não matou ninguém, que fez tudo certo na sua vida, mas disse uma mentirinha para um colega, e não se arrependeu dessa mentirinha, ainda vai ser morto e ser extinto no inferno. Essas coisas vão acontecer. A questão toda é se eu me arrependo ou não me arrependo. Isto é uma questão de sabedoria. Então, a lei em nossa vida, a lei, na verdade, a lei de Deus não deve ser uma lei em nossa vida, né? Aqui o título ele é sugestivo, ele quer dizer outra coisa. Adão e Eva não tinham, na verdade, uma lei. O que eles tinham? Mas eles tinham algo para obedecer, né? O que eles tinham? Princípio de vida. Eles tinham princípios, ou seja, aquilo fazia parte do seu ser. Obedecer a Deus não estava escrito em tábuas de pedra, não estava escrito numa Bíblia, não. Isso fazia parte deles. Assim como faz parte de Deus. Eles foram criados à semelhança de Deus. E quando eles pecaram, eles perderam a natureza de ter esse princípio em sua vida e seguir esse princípio ao natural, de maneira natural, porque faz parte. Então eles perderam isso. E aí, com o tempo, foram se afastando cada vez mais, a humanidade foi se afastando cada vez mais e teve que, o que era princípio, ser transformado numa lei. Então agora é um poder de fora que deve governar a nossa vida. Não é? Mas em 1 Coríntios 3,3 lá diz que Deus deseja recolocar aquilo que estava escrito em tábuas de pedra em escrever em nossos corações, ou seja, fazer parte de nós. A lei de Deus, a Bíblia em si, todos os escritos de Deus devem ser princípio em nossa vida, deve ser algo natural. Isso quer dizer, a Bíblia deve ser estudada de tal maneira com o poder do Espírito Santo para que se transforme, para que nós sejamos transformados por esses escritos. E na medida em que formos transformados, nós seremos isso. Não temos que estar abrindo a Bíblia para ver o que é que devemos fazer. E sim, ela está em nosso ser, faz parte da nossa mente, nossos critérios de vida. Então, a lei em nossa vida significa dizer princípio de sabedoria, gravada em nossa mente. Então nós estaremos obedecendo a lei de Deus de uma maneira natural, não obedecendo de uma maneira artificial. Bom, está escrito lá, não furtarás. Bom, tá, então tudo bem, não vou furtar. Não. Natural é, nem me dou conta que devo furtar ou não devo furtar. Eu não furto e pronto. Faz parte, eu não pego as coisas dos outros e não fico mais tendo que me cuidar. Portanto, desta maneira, a lei é luz, ela é guia, é uma luz espiritual, não é o sol, uma luz como agora aqui estou usando para gravar, não, é uma luz espiritual, é uma guia, ela faz parte da orientação de vida, né? Por isso que está aqui, guarda os meus mandamentos e vive, né? Esses tempos atrás, eu sou ciclista, né? Então a gente anda de bicicleta para fazer exercício físico, ter saúde boa. E é um tipo de esporte que é muito interessante, bom, né? Bom, nem todos gostam, mas eu gosto.
E a gente anda às vezes de noite, então tem que ter uma luz forte na bicicleta. E eu havia esquecido de trocar as pilhas, né? E a minha luz estava muito fraquinha, tive que voltar atrás de outro, porque quase não via o chão, mal e mal iluminava. Então, se eu não tenho a Bíblia, não tenho luz, né? Lâmpada para os meus pés, a tua palavra é luz para os meus caminhos, diz ali em Salmo 119, versículo 105, né? O Salmo da lei, né? Salmo 119. Então é uma luz, a lei é uma luz que deixa claro para nossa mente como decidir corretamente, né? Sobre luz é algo muito interessante isso. E a lei permite que nós consigamos lutar contra a tentação, como diz aqui na parte de terça-feira. O momento da tentação, aquele momento da tentação, é exatamente esse momento que nós devemos recorrer a Deus, orar. Esse é o momento que nós devemos pedir força do alto. Mas acontece normalmente o contrário. Então vem a tentação é sempre algo muito gostoso, né? Algo muito atraente, aquilo que é nosso ponto fraco. Satanás nunca perde tempo em nos tentar naqueles aspectos que não nos interessam, né? Por exemplo, Satanás nem me tenta assaltar um banco. Isso não me faz parte das minhas fraquezas. Não faria isso nunca, né? Ele me tenta sempre naquelas coisas onde eu não sou forte, onde eu posso cair. Então, por isso que este é o momento de orar. Não é só nesse momento que vamos orar, mas esse é um dos momentos que nós somos obrigados a orar. Já escrevi no comentário, né, e agora eu repito aqui no vídeo. É exatamente nesse momento que as pessoas normalmente não oram, por alguns motivos, por exemplo, ou por vergonha a Deus, porque está pensando em alguma coisa que Ele reprova, né? Ou porque gosta muito daquele pensamento, daquele raciocínio, daquela tentação, e não quer se livrar, não, é só mais um pouquinho, etc. Não, é exatamente nesse momento que você tem que, em nome de Deus, pedir para que Ele te ajude. Se acontecer isso, e você tem uma tentação, e você fizer isso, você vai ter uma surpresa. Você não terminou de pensar, você não terminou de falar, ou de pensar a oração, e não está mais sendo tentado. É certo que mais adiante, em função de que esse é o teu ponto fraco, essa tentação vai voltar, Satanás vai atacar de outro lado, etc. Ora de novo, pronto. Mas ela não vai ficar sempre. Se você ora, passa um dia, passa um mês, não sei, o tempo que for necessário, ela não volta mais. Talvez depois de um tempo, ela só vamos tentar de novo por aqui, porque esse já foi uma vez o ponto fraco dele, pode ser que se torne de novo o ponto fraco. Você ora de novo. Eu garanto para vocês, desta maneira, é fácil. Dessa maneira é bem fácil vencer tentação, mas é muito fácil, né? Bom, depois aqui entra no outro assunto aqui, do não furtarás. Furto é tirar do outro sem violência, né? E roubo é tirar do outro com violência. Furto, normalmente o outro não está. Ele não está vendo, o sujeito vai lá e rouba, ele furta, né? Então, nunca se deve furtar. Nunca. O Filho de Deus, em princípio, nunca precisa furtar, né? Eu lembro de um irmão nosso, que é da igreja, que perdeu o emprego, etc. E ficou numa situação complicada, não tinha o que comer. A igreja se uniu, arrecadaram dinheiro, compraram uma cesta básica, etc. Um contratava ele para pintar aqui, outro contratava para limpar o terreno lá, outro assim. Ele foi se virando até conseguir um novo emprego. E daí conseguiam se sustentar, né? Você não precisou roubar. Tem outro conhecido nosso, falecido, o Alex. O Alex, já mencionei ele na lição, numa das lições anteriores. Ele era bem pobre, não tinha casa, não tinha nada. Nada. Aliás, o que ele tinha alguns cachorros, né? Umas 3, 4 ferramentas, um martelo, um cerote, uma enxada. Ele capinava por aí. Não tinha onde morar, mas não era um morador de rua. Um sujeito rico
construiu a sua casa, um palacete, etc. E dentro do terreno construiu uma casinha de uns 4, 5 quartos, 4, 5 cômodos, um banheiro, tinha tudo. A casinha bem pequenininha, mas era uma casinha de material, com luz, fogão, tudo que tinha, que tem. E morava ali emprestado. E um dia quando ele faleceu, antes de falecer ele estava mal, etc. Os vizinhos nos alertaram, a gente socorreu ele, levou para o hospital, etc. Faleceu no hospital. Ele ainda tinha dinheiro no banco para fazer todos os serviços fúnebres, etc. Para ter um lugar, comprar um terreninho para ele. Tudo foi pago com o dinheiro dele. Não ficou devendo nada para ninguém. Aliás, muitos ficaram devendo para ele. Ele ainda emprestava dinheiro para os outros. Para pobre como ele era, por exemplo, hoje, isso já faz uns 7, 8 anos, mais até hoje. Por aí. Naquela época, um ficou devendo para ele R$500. Para ele R$500 não era pouco dinheiro. Era mais, eu acho, em torno mais ou menos do que ele ganhava por mês. Nunca faltou alimento. Aí a minha esposa, no inverno, etc., levava sopa para ele, alguém levava uma cuca para ele, outro levava pão para ele. Ele já tinha quase 80 anos, trabalhava pouco. E ele ainda se dava o luxo de ir no supermercado comprar salsicha de porco para dar para os seus cachorros. Ainda tinha um presentinho para os cachorros. Mas eles gostam. Nunca faltou nada. Nunca precisou roubar. É engraçado que quando ele precisava de alguma coisa, dava na vontade de alguém, dos irmãos aí por perto, levar lá para ele. Deus orientava e cuidou dele. Esse tenho... não sou Deus, não posso julgar, mas eu tenho certeza quase assim que ele está salvo. Deus cuidou muito bem dele aqui. Não tinha parente, não tinha ninguém, não, parente nenhum. Os amigos o sepultaram. O pastor fez um sepultamento muito bonito. Era um irmão da igreja, fiel, frequentador, frequentou a igreja até quando pôde, sempre ia a pé. Gente muito boa. Bom, deixa eu ver se eu não estou pulando nada aqui. Tá bom. Nós estamos concluindo. Então, a ameaça de morte. Agora fala aqui da mulher adúltera. Hoje diria, não só mulher adúltera. Os filmes pornográficos fazem o mesmo papel, que levam a pensar coisas sensuais. Não se brinca com sentimentos. Gente, é o seguinte, sentimento te domina. Uma vez que você deixa o sentimento entrar em ação, você gosta, ele domina. Não se brinca com sentimento. Não sou eu que estou dizendo isso, não se brinca com sentimento. Isso disse num comentário um colega meu da universidade que é ateu. Aconteceu que um amigo lá da universidade, professor, se envolveu com a mulher de outro. E deu um problemão, foi descoberto. Mais de menos dias se descobre, Foi um problemão, e foi um escândalo também. Aquele professor era muito bem visto, mas traiu sua esposa. E meu colega disse assim, não se brinca com o sentimento, ele se deixou levar pelo sentimento. Introduzo isso aqui nessa lição. Você não é capaz de dominar os sentimentos sensuais. Quando começa, quando alguém provoca, quando alguém se mostra, alguém se oferece, oração, já. Não deixa isso entrar, porque isso forma casa, isso vai se enrustindo, isso vai se impregnando dentro da mente. E mesmo que você depois ore, isso já formou um lugarzinho lá. Isto é um conhecimento que está lá armazenado. Ele pode ser ativado por Satanás. Satanás sabe que tem esse conhecimento lá. Não deixe avançar. Não deixe crescer em sua mente conhecimentos, experiências, que podem um dia ser a razão da sua queda eterna. Não deixe. Isso jamais. Falei antes, todo pecado leva à morte. Pode ser pequeno, pode ser grande. Não faz diferença, não é? Hoje não é tempo de pensar
contra os pecados, é tempo de pedir socorro. Estamos num mundo pornográfico. Estamos num mundo em que você tem que sair na rua, né? Você tem que ir no banco, você tem que ir na escola, você tem que ir aqui e ali, etc. Nem na igreja nós estamos mais livres da pornografia, de pessoas que se mostram, que se oferecem. Não. É tempo de orar. Muito mais do que pensar. Não é tempo de lutar contra o pecado, é tempo de pedir socorro para ter forças. Eu estou querendo com isso dizer, não lute você sozinho, não adianta. Sei por mim, não adianta. Sei por todos os que eu já ouvi falar. É tempo de pedir, Deus me ajuda. Porque daí dá certo. Não é? O poder do mundo é muito poderoso. Ele nos subjuga. Né? Satanás nos oferece palácios, nos oferece todas as coisas boas que tem por aí. Sempre ofereceu para Jesus. É tempo de saber dizer não. Eu vejo assim, na igreja, quanta ostentação. Aí olho, eu adoro assim, quão pouca gente humilde, vestidos de modo humilde. Quão poucas senhoras não pintadas. Parece que agora é normal você pintar lábios, pintar olhos. Isso é normal. As esposas de ministros se pintam. Cadê a humildade? O livro de Oséias devia estar escrito diferente um pouco. O povo perece por falta de conhecimento. Não. Os líderes perecem por falta de conhecimento. O poder do mundo. A sacudidura vem logo. Que pelo menos eu e você estejamos nos preparando na humildade, na obediência. Como foi aquele querido Jesus, humilde, simples. Esse é o nosso paradigma, esse é o nosso exemplo. Que assim seja conosco. Santíssimo e poderoso Deus, guia-nos pela luz da Tua Palavra, transforma-nos por essa Palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Felicidades, seja sábio. Tchau.